O Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, também conhecido como SEBRAE, é considerado fundamental pelo governo federal para induzir a atividade econômica do país. Mas a atual direção do órgão realmente está empenhada e alinhada com o governo do presidente Lula? Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Paulo Okamoto, que é presidente da Fundação Abramo e que já presidiu o SEBRAE Nacional. Olá, Paulo Okamoto, tudo bem? Seja bem-vindo à Revista Brasil TVT. Prazer te receber aqui. Prazer é meu, Cosmo e Ana Rosa. Estamos aqui muito empenhados em esclarecer aos nossos ouvintes sobre a importância do SEBRAE, do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Exatamente. E sobre essa questão, Paulo, eu queria te ouvir, você que já presidiu o SEBRAE Nacional, para falar para a gente da importância e qual o significado do SEBRAE aí para induzir o crescimento do país, o desenvolvimento do país. Ele que surgiu, né, com essa função tal, de ajudar micro e pequenas empresas a fomentar a sua capacidade. Traz para a gente um histórico do SEBRAE e fala da real situação de hoje, Paulo. Bom, o SEBRAE é a principal agência de apoio aos pequenos negócios no país. É uma agência de desenvolvimento baseada em pequenos negócios e ela precisa estar muito articulada, precisa estar muito alinhada, precisa ter uma parceria muito forte com o governo. Né? Por que precisa ter? Porque nós precisamos trabalhar programas de crédito que só o governo é capaz de fazer, nós precisamos trabalhar programas de inovação que só o governo tem condições de financiar a inovação. A questão da inovação tecnológica, só o governo pode fazer um bom programa para isso, e também só o governo, né, pode ter iniciativa de melhorar o ambiente legal, né, a questão dos tributos, as questões das obrigações administrativas. Então é muito importante que o SEBRAE, que é um órgão de capacitação, de orientação, de fomento, esteja muito alinhado com o governo. Infelizmente, o SEBRAE teve a eleição da sua diretoria no governo passado, de costa voltada para o novo governo que entrava. E a diretoria topou aceitar fazer esse jogo. E, portanto, nós criamos aí uma dificuldade grande de entrosamento. E eu tenho empenhado para fazer com que o SEBRAE tenha uma nova direção, articulada com o novo governo, para apoiar os pequenos negócios, que nesse momento de pós-crise é muito importante a gente ter essa articulação. Então, essa é a importância do SEBRAE. O SEBRAE apoia milhões e milhões de negócios e precisava gastar o dinheiro dele melhor. Lamentavelmente, o dinheiro dele está sendo gasto, na minha opinião, de forma equivocada, com patrocínios em excesso, com promoções pessoais em excesso, com programas de baixo resultado e também, né, com outras mazelas que a gente tem que, infelizmente, observar. E hoje nós temos uma direção do SEBRAE Nacional desanimada, porque não há mais programas estruturantes nacionais. E é por isso que nós estamos aqui nessa peleja para convencer a direção do SEBRAE atual a abrir mão do seu mandato, tendo aí uma atitude, né? Uma atitude cidadã, uma atitude nacionalista, uma atitude pensando nos pequenos e não nos seus próprios interesses. O senhor já colocou que essa nova diretoria foi eleita, na verdade o presidente foi eleito inclusive em novembro do ano passado, ainda com o governo Jair Bolsonaro. Gostaria de trazer uma informação sobre essa eleição, porque antes mesmo dela acontecer, o atual presidente que foi eleito nessas condições, como o senhor colocou, Carlos Melles, tinha denúncias de funcionários, aliás, de funcionárias principalmente, do SEBRAE, de assédio moral contra ele, Carlos Melles, e mesmo assim foi mantida a eleição, mesmo assim ele foi eleito e o processo parece que não caminhou da investigação sobre esses casos de denúncia de assédio moral. Queria ouvi-lo, Paulo, agora, sobre isso, sobre essa condição dessas denúncias. Não, realmente há denúncia de assédio moral em relação aos funcionários do SEBRAE. O Ministério Público do Trabalho abriu um processo investigativo, vai ouvir as pessoas do SEBRAE, tá certo?
e o próprio Conselho também leu o relatório, vai ser julgado as observações do compliance, da comissão que investigou isso no final do mês. Mas não é isso que motiva a gente, não é só isso, pelo menos, que motiva a gente a pedir a substituição da diretoria do SEBRAE. O que motiva mesmo é a questão mais de alinhamento, de eficiência do SEBRAE. Esse é um detalhe lamentável, porque envergonha o SEBRAE. O SEBRAE tem que ser uma casa de excelência, o SEBRAE tem que ser exemplo de governança, o SEBRAE tem que ser exemplo do trato aos seus funcionários, e lamentavelmente nós temos dirigente desse nível no SEBRAE e que nós precisamos remover, porque não é bom para fazer com que tenhamos o SEBRAE como uma organização de respeito e de muita capacidade de ser um elemento incentivador dos nossos negócios. Paulo, você falou da importância do SEBRAE, de como ele surgiu e de como ele é fundamental no desenvolvimento do Brasil por trabalhar essa questão das micro e pequenas empresas. A eleição do presidente Lula foi no final de outubro. A eleição do novo colegiado do SEBRAE foi em novembro. A equipe de transição do presidente Lula fez alguma conversa? Vocês se empenharam em conversar com aquele colegiado para falar, olha, vamos esperar um pouco, não é o momento, o governo passado está saindo, foi eleito um novo governo que assume em janeiro. Como que foi feita essas tratativas, Paulo? Essas tratativas foram feitas até por mim mesmo, Como eu participei da comissão de transição, nós tivemos a preocupação de alertar o governo que estava terminando o mandato de que nós tínhamos interesse no SEBRAE e que a gente gostaria que adiasse a eleição do SEBRAE. A resposta que veio é que não, que ia manter a eleição nessa mesma data e que, portanto, não teria acordo. Então, nós tomamos também a liberdade de conversar com os conselheiros do SEBRAE. Avisamos a todos os conselheiros do SEBRAE de que nós tínhamos interesse no SEBRAE, de que a gente estava pedindo adiamento das eleições e que, se isso não acontecesse, nós ia voltar, a partir do ano que vem, a rediscutir essa questão, porque achávamos que o SEBRAE precisava estar alinhado com o governo, tá certo? E isso foi feito. Lamentavelmente, não foi adiado as eleições, apesar da carta enviada pelo coordenador da equipe de transição, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, e a eleição aconteceu. Mas na conversa que a gente teve com todos os conselheiros, todos os conselheiros colocaram que a nossa reivindicação faz sentido, que a nossa reivindicação ela tem realmente o acolhimento dessas instituições, mas que, por uma questão burocrática, eles iam fazer as eleições porque o estatuto assim previa. E, portanto, a conversa hoje com os conselheiros, na sua grande maioria, há o entendimento de que precisa remover parte da diretoria do SEBRAE, e isso vai ser feito em breve. E, Paulo, agora gostaria então que você explicasse para quem nos escuta, quem nos assiste, dentro dessa proposta, então, de alteração dessa direção do SEBRAE para estar alinhada ao governo federal e assim trabalhar melhor, quais seriam os benefícios, quais seriam as melhoras, o que seria de bom para as pessoas que são atendidas pelo SEBRAE? Esse pequeno, médio empreendedor que busca o SEBRAE, qual que é as vantagens a partir dessa proposta que é colocada de alteração da direção da entidade para quem é atendido pelo SEBRAE? O que muda? Boa pergunta, Ana Rosa, boa pergunta. Então, por que é importante ter uma diretoria que tenha, vamos chamar assim, capacidade de conversar com o governo? É porque as coisas andam mais rápido. Então, eu fui presidente do SEBRAE. O fato de eu ser presidente do SEBRAE, ser aliado do governo, ser amigo do presidente Lula, conhecer o ministro da Fazenda, permitiu, por exemplo, de que a gente tivesse a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa aprovada. Senão ia sendo mais difícil. Teve a possibilidade de aprovar o microempreendedor individual, porque senão seria mais difícil. Por quê? Porque, infelizmente, os pequenos negócios nesse país, todo mundo fala que é bonito, todo mundo fala que é legal, mas na hora de pegar para capar, não tem lá no Congresso Nacional
certo? O devido atenção. Portanto, é preciso ter gente que tem condições de articular o governo para poder gerar resultado. É por isso que é importante, e você que é empresário, e você que é MEI, né, fique sabendo, se tem uma diretoria do SEBRAE que está circulando no meio dos empresários, está conversando com os empresários e tem a capacidade também de conversar com o governo, com o presidente da República, com o ministro da Fazenda, com o ministro da Indústria e Comércio, certamente muitos dos nossos problemas terão soluções mais rápidas. Paulo, para a gente finalizar, você já trouxe todas essas questões aí envolvendo o SEBRAE Nacional, da importância deste colegiado andar alinhado com a presidência da República, o atual governo brasileiro, para caminharem junto e desenvolverem políticas que fomentem o setor. Paulo, a partir de agora, quais os desafios, o que vocês pretendem fazer, como é que vocês estão trabalhando aí para, enfim, que esse atual colegiado que foi eleito em novembro do ano passado entenda essa questão e, de fato, abra mão, enfim, aí tem uma outra eleição, um novo colegiado. Quais os próximos passos daqui para frente? Os passos já foram dados, né? Nós conversamos com a maioria dos conselheiros, existe condições de remover a diretoria, mas a gente quer ter um grande consenso no Conselho, né? O governo não quer derrotar um conselheiro, um setor, nada disso. Então, o que nós estamos fazendo é uma grande conversa com todos os conselheiros, são 15 conselheiros, né? O governo detém aí condições de conversar com mais proximidade com 5, e com a conversa que já está estabelecida, a ideia é a gente mudar o Estatuto do SEBRAE para evitar de que esse tipo de eleições ocorra antes, né, da posse dos governantes eleitos, e a gente, então, com o novo Estatuto, a gente promove uma nova eleição e resolvemos, por acordo político, discutindo com o setor produtivo essa questão. Esse é o nosso trabalho e é isso que nós vamos fazer. Paulo, nós sabemos a importância do micro e pequeno empreendedor no país. O país, nos últimos 4 anos, passou por sérios problemas, mas, acima de tudo, de falta de políticas públicas para fomentar e desenvolver este setor. Qual a sua avaliação? Como é que está o setor hoje? O que se pode ser feito daqui para frente? Olha, o setor hoje é muito diferenciado, né? Então, você tem um setor, por exemplo, de turismo, você tem o setor da gastronomia. Esse setor sofreu muito, né? Porque como houve o isolamento, não foi possível a gente desenvolver atividade econômica. Muitas dessas pessoas pegaram empréstimo no Pronamp e é preciso de que esse Pronamp tenha alguma solução. Já foi aprovada a questão do prazo, mas talvez a gente tenha que discutir um programa para reativar e constituir de uma forma mais rápida o capital de giro dessas empresas, na área de gastronomia, na área do turismo, tá certo? Tem setores que estão conseguindo sair, né, de uma maneira mais tranquila, que é o setor de supermercado, o pessoal de farmácia, porque tiveram poucas restrições mesmo na pandemia. Então, o que tem que se fazer? Tem que pegar setor por setor e procurar discutir soluções. Uma delas é fazer com que elas tenham acesso a crédito mais barato e talvez até subsidiado numa fase de reestruturação e de recuperação econômica. E essas coisas porque nós precisamos discutir com o governo daqui para frente. Tá certo, conversamos com Paulo Okamoto, que é presidente da Fundação Perseu Abramo e que já presidiu o SEBRAE Nacional, que foi tema aqui da nossa conversa. Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado, e fique bem. Abraço. Abraço.